Bom que você chegou até aqui e eu posso te apresentar algo que com certeza vai ser inédito na sua vida, em todos os sentidos, todos os sentidos. E eu vou te explicar por que agora. Sabe o que é você ter uma vida que muitas vezes foi desregrada, foi perdida no meio do caminho, você não sabe onde isso aconteceu. De repente você se vê numa bela dificuldade, seja financeira, seja sentimental, emocional, controle de peso, carreira. Todos os desafios que nós temos nessa vida podem ser resolvidos, sim, desde que nós tenhamos uma ótica diferente, desde que nós possamos rever os nossos conceitos e ressignificar a nossa vida. Isso pode acontecer. Sejam quais forem os seus desafios, eu posso te afirmar com certeza que as coisas podem ser diferentes. As coisas podem ser diferentes, sim. Eu vejo o meu caso, por exemplo, que eu vim de família pobre, com N dificuldades, fossem saúde, financeiro, relacionamento, tudo era muito difícil, a gente não tinha base nenhuma para coisa nenhuma. E então eu fui percebendo que quanto mais eu aprendia, mais as coisas se tornavam solucionáveis, fáceis de resolver. Tudo na vida sempre, nunca vai ser um mar de rosas, essa é que é a grande verdade. Mas também uma verdade ainda maior é que muitas vezes os problemas têm aquela dimensão porque a gente tem aquela visão, a gente tem aquela percepção daquilo e que pode ser vista. E mais, além de você ter uma visão diferente do problema, você começa a ter também uma nova visão de quem você é, de onde você veio. Eu entendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez. Existem pessoas maravilhosas nesse mundo. Você, por exemplo, talvez seja uma pessoa que seja alguém de caráter, alguém confiável, alguém que a gente poderia confiar milhões para você e você saberia cuidar, saberia respeitar o bem alheio. E uma pessoa que respeita as pessoas, que ajuda, uma pessoa de caráter. Esse mundo está cheio de pessoas assim, talvez você seja uma delas. E, no entanto, a gente é conduzido, a gente é levado a pensar que todos são terríveis, que todos são sem caráter, que todos, realmente, uma grande maioria, é de difícil trato, digamos assim, né? Existe muita gente de má fé, existe muita gente que não está nem aí para nada. Mas, queridos, vamos concordar, existe um grande percentual, um gigantesco percentual, eu diria, de pessoas maravilhosas, pessoas que vale a pena você conhecer, vale a pena você se relacionar, você ter negócios com ela, ter parcerias. Essa é a realidade do mundo. Só que a nossa visão é sempre distorcida. As nossas lentes de ver o mundo foram distorcidas por questões culturais, hábitos familiares. A cultura familiar, ela pesa muito forte e nos traz preconceitos, nos traz paradigmas. E aí que está o grande problema. Se eu quisesse te ajudar agora de imediato, eu já diria que o seu grande problema é essa coleção de paradigmas que você traz. E como é que a gente resolve isso, Cid? Se nós temos paradigmas, e o que é paradigma? Paradigmas são padrões de pensamento que muitas vezes podem ser tanto certo quanto errado. Por exemplo, um paradigma errado é você achar que tudo tem que ser a ferro e fogo, que a vida tem que ser a ferro e fogo. Se for fazer uma faculdade, ela vai ser de uma dureza, de um desafio, de uma luta. Mesma coisa no trabalho, mesma coisa no relacionamento. Tudo para mim vem somente com muita luta, com muito suor, com muito sofrimento. Isso é um paradigma, porque a verdade é que nós, se entendemos que Deus existe e que nós vivemos pela graça, onde nós não merecemos essa graça, algo talvez não tão fácil de entender, mas a verdade é que a graça está aí realmente para todos. O sol nasce para todos, por exemplo, é uma graça divina. E, no entanto, nem todos são realmente merecedores dessa graça. O que é a graça? A graça é quando você entende que existe um Criador disso tudo, né? Um divino Criador, que nós nunca vamos entender o que realmente Ele é, de onde veio, para onde vai, como é isso, né? A Santa Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O que é isso? É difícil para a gente entender. Porque a nossa natureza é carnal, nós somos pessoas realmente que mal nos conhecemos. Quanto mais entender essas dimensões
paranormais, que realmente não é fácil. No entanto, quando você entende que você é filho de Deus, você é imagem e semelhança de Deus e começa a pelo menos experimentar isso. Você pode não entender, mas quando você não experimenta algo que pode ser bom para você, será que você está agindo certo? Será que essa é uma decisão sábia, considerando que a sua vida já estão se passando muitas vezes décadas e algumas coisas não foram resolvidas? Tudo bem, não é um mar de flores, mas também não tem que ser um mar de horrores. Então, quando você entende que existe um Deus Criador e que você é imagem e semelhança dele e que ele te fez para você ser feliz, para você ter uma vida de reinante, não de reinado, né? Não uma pessoa que é reinada no sentido antigo. Não, você nasceu para ser realmente um potencial farol de luz para as pessoas, um ajudador, uma pessoa que, para ser um ajudador, para ser um farol, ela tem que ter bens, tem que ter condição para isso. Você não vai conseguir ajudar ninguém se você não tiver nada, nenhuma condição financeira para isso. E então, vamos lá, quando você entende que você é isso, você é filho do Criador, e você aceita que ele existe, e aceita experimentar isso para você, você se torna um potencial pessoa, um potencial merecedor dessa graça, entre aspas. Nós não merecemos a graça, porque a gente sabe quanto a gente erra, o quanto a gente acerta também, mas a verdade é que nós somos pessoas que erram muito, por isso que a Bíblia, por exemplo, ensina que nós somos pecadores, porque nós erramos muito, mas é assim que se aprende, e por isso que Deus nos perdoa, Deus releva a maioria dos pecados, Deus releva, e nos enviou Jesus como Senhor e Salvador exatamente para que nós pudéssemos ficar livre do peso do pecado. E desde então nós somos, sim, eu não diria merecedor, porque a gente continua errando, mas nós temos direito a essa graça. Você se torna uma pessoa quando você acredita em Deus e acredita que Jesus veio, que ele existiu nesse mundo em algum momento e se sacrificou por nós, nos deixando exemplo de amor, exemplo de prosperidade também, em todos os sentidos. Você percebe então que você tem direito à graça, sim, mas como você pode usufruir disso tudo? Porque a vida vamos concordar, né? Você acorda, você vive pela condição. Você acorda, vai tomar seu banho, toma seu café, vai trabalhar, e quando você vê o dia passou, resumindo, o dia passou e você viveu o que foi possível viver. Como acordar desse sonho, dessa ilusão, talvez, porque nós somos conduzidos a essa condição. A gente tem que pagar as contas, tem que pagar os boletos que vêm todo dia, e para isso tem que trabalhar, e realmente nem sempre a gente tem tempo para ter uma vida melhor. Nem sempre a gente tem tempo para ter uma vida melhor, essa que é a verdade. Então você tem que fazer por onde, você tem que criar isso, você tem que se organizar. Esse meu treinamento, ele vem diretamente nesse ponto. Que tudo bem, nós não somos perfeitos, não somos nada do que nós queríamos ser, mas a gente pode mudar quando a gente decide mudar. Quando a gente diz, basta, depois de décadas a gente resolve, não, eu vou mudar, a minha vida tem que mudar, eu não posso continuar sendo essa pessoa. Se o meu caráter é bom, se o meu caráter é de uma pessoa esforçada, de uma pessoa trabalhadora, mas que não tem resultados, sejam quais forem as áreas, não estamos falando só de financeiro, relacionamento, controle de peso, carreira, etc. Existe muita coisa a ser resolvida na nossa vida. E, no entanto, a gente não consegue resolver porque a gente vive, em primeiro lugar, em função desses paradigmas que eu comentei, onde você acaba repetindo inconscientemente erros sobre conceitos de vida, e também por você viver na condição de sobrevivente. Essa condição te outorga uma situação que ninguém quer estar. Ninguém quer estar numa situação financeira ruim, num relacionamento ruim. Você, às vezes, acaba atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa. Se você é mulher, acaba atraindo o mesmo tipo de homem. Por que isso? Se a questão é financeira, você acaba atraindo sempre a mesma situação financeira, o mesmo saldo, aquela mesma dificuldade, aquela luta para conseguir dinheiro. Controle de peso, a mesma coisa. Quando você vê, você está repetindo os mesmos erros que você sabe que não é bom para você. E isso precisa ser mudado. E como é que a gente pode mudar isso de uma vez por todas? Decidindo, como eu disse, dando o primeiro passo nessa decisão de realmente mudar, você declarar guerra, você dizer não, essa pessoinha que era reclamona, que era uma pessoa desorganizada,
uma pessoa que acordava e saía correndo, tudo bem, que a vida é assim, mas que você pode mudar. Então a primeira questão a ser definida é você decidir mudar. Você decidir mudar, nossa, é um passo maravilhoso, porque se você é essa pessoa que nós estamos conversando aqui, uma pessoa de caráter, uma pessoa que quer mudar a sua vida, você vai tentar as coisas para mudar a sua vida. E esse treinamento que eu estou te passando, ele é cheio de vídeos, cheio de material didático, onde você pode verificar as coisas que precisam ser feitas, as providências que precisam ser feitas, e você vai mudar. Primeiro, então, a decisão de mudar. Segundo, você arregaçar as mangas e ir à luta, mas como se você tem que trabalhar, você tem filhos para criar, você tem faculdade, o corre do dia a dia. Como fazer isso? Se organizando. Nós temos realmente muitas horas por dia que nem sempre são planejadas como deveriam ser. Essa é a realidade. Não são planejadas como deveriam ser. Então eu vou te ensinar a se planejar, eu vou te ensinar a ter sempre um bom lembrete das coisas realmente necessárias que precisam ser feitas. É o que Napoleão Hill chamava de objetivo principal definido. É quando você, depois de se organizar e anotar no papel os seus desafios, você coloca ali o seu objetivo principal definido. O que é? É o financeiro que precisa melhorar? Geralmente é. É o relacionamento que precisa melhorar? E geralmente é. Essas são as realidades do mundo que precisam ser melhoradas e a gente pode melhorar. A gente pode realmente vir para ser feliz, para reinar. A gente pode muita coisa, queridos, mas geralmente nós não fazemos simplesmente porque nós não decidimos de verdade. A gente não é covarde, a gente não é frouxo, a gente não é vagabundo, a gente não é mau caráter. A maioria das vezes até o próprio erro é confundido com mau caráter, mas às vezes é simplesmente desinformação. Então você pode ser melhor sim, eu tenho certeza disso, e um dia você vai agradecer por ter esse curso nas suas mãos e ter feito e ter resolvido a sua vida. Porque tudo na vida existe método. A fé, Hebreus 11:1 diz que a fé é a realização de algo que nós ainda não vimos, ainda não temos assim materialmente concebido. E como é que você consegue isso? Tudo na vida, vou te dizer agora uma grande verdade, que talvez você até saiba, mas você não pratica. Tudo na vida exige método. Você vai fazer um pastel, você vai tomar um banho, até para se enxugar exige método. Você precisa ter método na vida. E, para isso, todas as etapas da vida exigem método. Desde a decisão, até a organização, até a definição desse objetivo. E aí você colocar em prática um método de fé. A fé, como tudo na vida, ela exige método. E aí que eu entro te ensinando como ter método de fé. São N técnicas, N formas de fazer. E a grande vantagem é que meu treinamento nos vídeos, você vai ver que há uma objetividade, há uma linearidade, é muito didático, é numa linguagem que você entende e que você precisa fazer, porque nós não podemos continuar como nós estamos. É difícil, é uma luta? Nem sempre, querido. Tudo é questão de se organizar com método e você ir fazendo aquilo com linearidade, você vai ver que você consegue. E começando aos poucos. Então, te convido a conhecer esse treinamento. Compra ele agora, entra lá, acessa esse treinamento, você vai ver que é maravilhoso, você vai ter acesso a um universo de coisas que eu demorei 20 anos para aprender. E minha vida mudou. Aquela pobreza, aquela luta constante, isso tem acabado cada vez mais na minha vida. Esses dias eu entrei num projeto de uma fábrica de macarrão no copo, algo maravilhoso. Em pouco tempo eu tinha, vou dizer pouco tempo, né, dentro de um planejamento administrativo empresarial. É pouco tempo sim, e foram mais de 200 caixas vendidas, coisa que antes não acontecia. Não acontecia. E se você procurar na internet sobre lei da atração, sobre o poder da fé, você vai encontrar milhares ou bilhões de testemunhos de pessoas que tiveram acontecimentos na sua vida que são verdadeiros milagres. São milagres que você também pode ter na sua vida. Por que você vai em diferentes igrejas e os milagres existem em diferentes igrejas? Porque é método de fé. Nós estamos falando de fé. E a fé, ela exige método, e eu estou aqui para te ensinar sobre isso, e você vai se tornar uma nova pessoa, a sua vida vai ser ressignificada, e você vai ser realmente como a Bíblia ensina a ser. Em Isaías, a ser como águia, que quando houver uma tempestade, você vai estar acima da tempestade. Você sabe que a águia tem essa qualidade. Quando existe uma tempestade, ela voa tão alto que ela passa das nuvens, e lá em cima não tem tempestade. E você vai ser uma dessas pessoas, como eu tenho sido cada vez mais. E eu torço por você e tenho certeza
que você vai gostar muito desse treinamento, porque ele é totalmente acessível, totalmente didático, não tem falatório, não tem gritaria, sempre trato com muito respeito o meu trabalho, as coisas que eu faço, são com muito respeito. Se você procurar por Accelerate ou Mundo Seed na internet, você vai encontrar muitos testemunhos de pessoas que foram atendidas por mim e que agradecem, que aprovaram, que estão me avaliando como autor, como profissional. Então, queridos, acesse, queridas, acesse esse treinamento, ele está muito acessível. Inclusive, eu tenho que te contar essa novidade. Como nós estamos num processo, num momento de lançamento, esse treinamento está por um preço simbólico, o que era muito mais do que um curso que vale realmente muito dinheiro, porque ele tem conteúdo, são décadas de treinamento, décadas de estudo, e você pega isso mastigadinho e organizado. Essa é a diferença. Então você vai poder ter um treinamento maravilhoso, disponível para você pelo tempo que for necessário e por um preço simbólico. Dá uma olhada no preço que você vai ver que eu tenho razão. Não é 3.000, não é 1.000, era 297 e por ser lançamento, por nós estarmos divulgando, esse preço está simbólico. Você tem a oportunidade de ter um treinamento fantástico, completo, com vídeo, com livros, ensino até sobre Ho Oponopono, de uma forma como você nunca viu. E ensino, inclusive, a você fazer as preces do jeito certo. Isso tudo por escrito também. Então, acessa, você não vai se arrepender, eu te garanto, de coração, te garanto. Se um dia você se arrepender, eu te devolvo sem perguntas, mas tenho certeza que isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Você vai ser mais uma pessoa que resolveu os seus pepinos, os seus paradigmas, os seus desafios, porque encontrou alguém realmente disposto, com a didática certa, a te ajudar. Boa sorte, acesse esse treinamento, não deixa para depois, você não vai se arrepender, eu te garanto. Grande abraço, prazer falar contigo e torço para que a sua vida seja cada vez melhor e vai ser, tenho certeza disso. Grande abraço.